pawns in a game that we could not win. Now we're alone, just a pick and stone. We're dreaming of a future when our ship comes in. Oi, você viciado em The Walking Dead, viciado em café, estamos iniciando a nossa edição especial do Coffee Cast, onde a gente está falando mês a mês de The Walking Dead, remoendo os fantasmas do passado, remoendo essa série aí, ó, do início ao fim, e agora chegamos na 8ª temporada e é sobre ela que vamos conversar. Temos muita coisa a dizer, foi uma temporada ruim / polêmica, não sei, a gente vai tentar definir isso ao longo do bate-papo. Antes, deixa eu pedir para vocês se inscreverem aí no canal do Séries com Café, dá o curtir aí nesse vídeo, compartilhar com seu amiguinho que gosta de The Walking Dead, também tá maratonando tudo aí para ver o final, tá ansioso para aquele episódio que vai ser o derradeiro e terminar com essa história. E principalmente deixe o seu comentário, porque quando essa história de The Walking Dead acabar, a gente vai fazer, olha, podcast de 3 dias, 3 dias falando de The Walking Dead, pra depois não falar que, olha, eles não falam mais de The Walking Dead. Porque a gente vai falar mesmo. Então é isso, pelo menos eu não. Né? E enquanto a gente vai falando de The Walking Dead, eu tenho que trazer ele, porque não dá pra falar sozinho. Ele provavelmente vai ser aquela pessoa que vai nos guiar hoje, porque eu não lembro de absolutamente nada. Peço até desculpas desde já. Mas ele tá aí. Oi, Carlos Quinex, olá. Ei! Tudo Cê bom, tá... Henrique? Eu tô bem, você tá bem, Carlos? Ai, sei lá. Tô meio narcisa hoje, tô falando berrando, tô muito expressivo. Ai, olha ele. Ai, que loucura! GLS, povo animado. Chama ela, GLS! Cara, você lembra bem dessa 8ª temporada? Porque olha, tá negação hoje aqui. Eu lembro das coisas, mas assim, muitas críticas e muitas críticas. Ok, a gente vai ouvir todas essas críticas já. Antes disso, eu tenho que chamar ela, que é a Gabi brasiliana, nossa chefa. Oi, Gabi. Olá! Você tá bem, Gabi? Tô, né? Quase, assim, 5 minutos atrás, quase fiquei surda, né? E parece que alguém tá querendo... Tá narcisa? Olá! É, tá muito sim, então... Quase que eu fiquei surda, mas tô bem. Você entrou mais comedida, Gabi. Você tá tímida hoje? Você tá triste? O que aconteceu? Ah, hoje eu quero ver o circo pegar fogo, então deixa com vocês, que eu sei Será que que tem bastante ódio. Ah, eu acho que não vai, eu nem lembro das coisas pra odiar tanto assim. Ah, você vai lembrar. O que eu me lembro dessa temporada é muito pouco, porque, tipo assim, eu acho que de todas as temporadas de Walking Dead, essa foi a única que eu vi cada episódio uma única vez, assim. Ah, entendi. Todas as outras temporadas eu vi pelo menos um ou outro episódio mais de uma vez, porque eu gostei de alguma coisa. Essa, tipo, de episódio que tava passando, acho que eu não tava nem prestando atenção. Eu acho que tinha pra ser uma temporada ótima. Mas eles cagaram muito, ficou uma temporada muito arrastada. Exatamente, isso eu concordo com você. Tinha tudo pra ser uma boa temporada, porque a 8ª temporada estreou lá em outubro de 2017, Gabi. Olha só, estamos chegando aí na onde a gente tá na nossa linha do tempo, hein? E ela teve 16 episódios também, e mais uma vez o mid-season finale, aquela coiseira toda, que a gente vai chegar lá pra comentar, porque eu não lembro o que aconteceu, o Carlos vai me lembrar. O que eu lembro dessa temporada, vamos começar então? Vou começar aqui já, vou puxando aqui o que eu lembro, vocês podem ir junto comigo, porque vou depender de vocês hoje totalmente. O que eu lembro é que a temporada começa com o Rick e todas as outras comunidades indo até a comunidade do Negan, que é os Salvadores, né? E atacando lá e declarando guerra. Foi um começo de temporada muito legal, eu falei, bom, tem tudo aí pra essa temporada engatar, pra essa temporada ser boa, pra gente já resolver esse arco do Negan agora rapidinho, assim, porque também já não tem muito que esticar. A 7ª temporada tinha sido horrível, então eu meio que apostei um pouco minhas fichas que a gente ia ver um material bom sendo entregue pra gente, sendo produzido. Mas ao decorrer das coisas a gente foi vendo que foi diferente. Gabi, quando começou a temporada, que você viu esses ataques iniciais aí, esse posicionamento do Rick contra o Negan, você falou, opa, agora vai, teremos vingança, teremos guerra e teremos resolução? Ou você falou, mesma ladainha de sempre? Não, eu achei que, assim, estava perto da finalização, né, dessa guerra Negan versus Rick. Eu achei que estaria muito próximo, porque
O primeiro episódio, ali na hora que todo mundo cerca, né, o santuário, foi interessante, foi legal de se ver, foi uma cena bem bolada, você via que eles estavam pensando estrategicamente em como cercar eles ali, né, o pessoal dos Salvadores. Você vê que tinha o Eugene lá dentro também. Então, tinha alguns pontos que eu acho que daria, assim, não precisava ter se arrastado tanto. Eu acho que uns 5 episódios ali, eu acho que poderiam ter finalizado esse arco, tipo Rick versus Negan. Entendeu? O problema Você acha que dá pra finalizar antes do mid-season finale? Eu acho que sim. Eu acho que justamente esse mid-season poderia já dar um gancho pro próximo arco. Eles enrolaram muito, Henrique. Eles enrolaram muito em histórias que... Sabe? Eu tô pra dizer que eu concordo com você. Eu acho que dá pra ter finalizado sim no 8º episódio, toda essa ladainha. A gente já voltava pro 9º com um salto temporal ali, já introduzindo os sussurradores que vem vindo aí. Eu acho que seria bem mais interessante do que foi, porque realmente a temporada, tem episódios ali, gente, que eu não lembro uma cena do episódio. Eu não sei nada dessa temporada. Deixa eu ver se o Carlos sabe. Carlos, o que você achou desse início? Você achou que ia pra onde? E a Gabi tá certa, que dava pra resolver ou não? Então, já vamos começar de polêmica. Primeiro, amei o episódio. Episódio maravilhoso de estreia, climão de gincana, cada uma das comunidades lá com uma fitinha de uma cor, coisa mais ridícula, porque me lembrou muito gincana de escola, mas beleza, acontece. Eu acho que funcionou muito bem esse episódio, ele chegou prometendo um grande acontecimento, uma grande temporada, aquela coisa que a gente já tava começando a se acostumar com The Walking Dead de prometer muito e não entregar nada. Mas nessa vez eles se superaram, não entregaram nada e ainda tiraram da gente. A minha opinião ela é um pouco mais, talvez, profunda do que a de vocês. Eu acho que essa 8ª temporada, ela não deveria ter existido. A gente conseguiria fazer toda essa história, desde a morte do Abraham e do Glenn, lá no 7-1, até o episódio 7-16, toda a história da guerra. Sem essa enrolação toda de dedicar um episódio todo para apresentar Reino, um episódio todo para apresentar o Santuário, e essas quebradinhas que deu ali na 7ª temporada, a gente poderia ter resumido tudo isso numa temporada só, fazer um pacotão nesses 16 episódios, pela primeira vez aproveitar 16 episódios verdadeiramente e fazer uma temporada aí, a 7ª temporada, contando toda a história da guerra e entrar com aquela história da 9ª temporada na 8ª temporada e tudo beleza. Então talvez eu seja um pouco mais ousado em falar do que vocês acabaram de falar. Eu acredito que sim, a gente em 16 episódios conseguiria contar desde o momento em que o Negan mata o Glenn e o Abraham até a conclusão do arco dos Salvadores nesses 16 episódios da 7ª temporada, que a gente já comentou, né? Então, a minha opinião já inicial sobre essa 8ª temporada é desnecessária. Totalmente desnecessária, totalmente prolongando uma história que já poderia ter findado há muito tempo e totalmente mal escrita e mal sucedida. Capenga. Xoxa. Eu também não discordo do Carlos, eu acho que a 7ª temporada ela pecou muito, mas a 8ª, pra mim, ela pecou muito mais, porque eu ainda tenho a desculpa de, tipo assim, nós estamos sendo apresentados a personagens importantes na 7ª temporada, né? A personagens que vão agregar, a gente precisa conhecer bem esses personagens. A história foi bem contada? Já é outra história. Mas assim, eu até aceitaria te ter um episódio pra cada um se fosse uma boa história. Agora, na 8ª, putz, tem momentos ali, ó, gente, realmente eu não lembro muita coisa. O que eu lembro é que nesse início é dada uma guerra, o Rick começa a atacar os Salvadores contra-atacam, vai um grupo pro Reino, vai um grupo pra Hilltop, atacar e tudo mais, o negócio começa a desandar, o Gabriel fica preso no santuário, acaba meio que, entre aspas, né, isso aí também tá errado, né, porque tipo assim, ele caiu meio que sangue de zumbi no olho dele, meio que deixando ele cego. Tanto que ele ficou cego de um olho. Hoje em dia ele é cego de um olho. Mas naquela época, tipo assim, ele meio que deu um glaucoma ali nele, não sei o que aconteceu.
E aí eu fiquei muito na dúvida, porque, tipo assim, mais pra frente, nessa mesma temporada, eles tramam uma coisa que é dos quadrinhos, que é infectar as armas brancas, né? Tipo, facão, faca, essas paradas com sangue de zumbi, pra quando executar um corte em alguém, uma facada e etc., essa pessoa se contaminar. Mas, teoricamente, você ingerir o sangue ou cair sangue no seu olho já de alguma coisa contaminada já não te contamina também? Não sei, polêmicas. Também não vem ao detalhe isso. Mas enfim, toda a guerra acontecendo, muita coisa inútil acontecendo. A gente perde a Shiva, né? Num momento ali delicado, da onde o Ezequiel tá fugindo. Foi bem triste, né? A Shiva quase não teve destaque. Ela é uma personagem, uma tigresa interessante nos quadrinhos e podia ter rendido um pouco mais na série, mas a gente perde alguém muito mais importante. Eu já quero puxar logo aqui, porque talvez a gente fique um tempo parado nisso, porque ao mesmo tempo que eu concordo com a morte do Carl, eu não concordo com a morte do Carl. Ele é um personagem que ele me irritou muito durante muito tempo, mas ele foi um personagem que, pra mim, ele alcançou a redenção dele, ele se redimiu, e pra mim ele era um personagem importante. E pra mim ele poderia ser visto como um futuro da série, talvez, assim como ele foi nos quadrinhos. Não sei, eu acho que aí é falar demais, né? Porque a gente tem a Judith, que é uma personagem muito legal, mas eles poderiam dividir esse protagonismo aí e fazer a coisa andar. E assim, o que eu tenho pra falar da morte do Carl é um negócio um pouco absurdo pra mim, porque ao mesmo tempo que ele é um personagem tão importante, filho do protagonista e tudo mais, ele tem uma morte tão ridícula, porque ele é mordido por um zumbi que a gente nem vê, a gente só descobre depois, salvando um cara que é totalmente secundário, assim, tipo, não vai ter importância nenhuma pra história, definitivamente não vai. E ele morre no esgoto, que nem um lixo, tá ligado? Que nem um rato escondido. Eu fiquei muito perplexo com a morte do Carl. Tipo assim, quer matar? Tudo bem, mate, eu não sou contra a morte de personagens. Mas a forma como foi feita... Eu falei, caralho, que merda! Você passa a vida inteira, praticamente sua adolescência inteira numa série, pra depois você ser demitido e fazerem isso com o seu personagem, você sair nem de maneira honrosa, você sai no lixo, no esgoto. Gabi, pelo amor de Deus, né? Por que você fez isso com esse roteiro, Gabi? Se eu tivesse feito esse roteiro, não ia ser assim, não. Nem ferrando. Mas eu concordo com você, Henrique. Só de lembrar, gera uma raiva, sabe, dentro de mim, porque o Carl, eu acho assim, se eles quisessem ter matado ele, por que não colocaram mais pra frente, sabe? Sei lá, na era dos sussurradores, eu acho que ficaria melhor do que nesse arco, numa temporada ridícula, sabe? Numa temporada que, como eu falei, foi totalmente arrastada, no esgoto, salvando um personagem que naquele momento não era nada importante. Depois, assim, continuou não tão importante assim. No arco dos sussurradores teve o seu momento ali que quando você achou que ele poderia ter mais ênfase, não teve. Não teve nada, que isso que me deixou muito Dos sussurradores não, dos salvadores. Não, dos sussurradores. Mas ele tá morto nos sussurradores. Não, mas quando ele começou... o personagem que ele salvou, você fala? O Siddiq. Ah, tá, desculpa, eu tô muito louco. O Siddiq, tá mesmo. Ele salvou o Siddiq na 8ª temporada. Então o Siddiq, na 9ª, quando ele começou a ter, né, a crescer o personagem, mataram ele também. Então, tipo, eu fico pensando, por que o Carl salvou uma pessoa que já estava prevista para morrer? Porque se ele tivesse salvado, por exemplo, a Carol, o Rick, a Michonne, ou até a Judith mesmo, faria mais sentido, entendeu? Ficaria muito mais bonito ele salvando a Judith, pronto. Sim, porque seria um sacrifício. Seria um sacrifício que todo mundo falaria, nossa, me comoveu. Sabe? Não, e a personagem até tem esse enredo hoje em dia, tipo assim, eu tô viva porque o meu irmão me salvou. Sim, olha eu uso esse chapéu porque meu irmão me salvou. Nossa, esse é muito mais bonitinho. Nossa, e até eles poderiam demonstrar a relação de irmãos muito mais forte, né? A partir do momento que mostrou a Judith maior, já, né, falante pra caramba, né? Porque... alfabetizada. Né? Porque antes ela
Era uma Mas- baby. Vamos fazer fofoca aqui? Eu vou chamar o Carlos pra comentar a morte do Carl, mas eu acho que a gente tem que fazer uma fofoca antes de chamar o Carlos, porque aí ele vai Tá. poder agregar a nossa fofoca. Sim. Porque a gente sabe que o Chandler Riggs foi demitido de The Walking Dead por problemas internos. Que problemas internos são esses? Eu não sei. Talvez o Carlos saiba, ele traga essa fofoca pra gente. E aí eu fiquei com aquela sensação de tipo assim: estão matando ele desta forma, é birrinha. É birrinha. Estão fazendo isso porque, quer ver então? O que eu vou fazer com seu personagem? Vai morrer no esgoto, lá. Me pareceu muito isso. Porque quando ele foi demitido, o pai dele deu piti no Facebook, né? Quando o personagem morreu, na verdade. O pai dele deu um piti lá no Facebook, depois apagou. Razão, né? Ele também escreveu uns negócios no Twitter. Então, tipo Sim. assim, você fala, tem BO aí. Eu lembro que tinha algo a ver com a idade, mas eu acho que o Carlos pode confirmar isso. Não é a idade mesmo. Vamos ver, Carlos. Traga Oi. fofoca. O que aconteceu? Por que o Chandler foi demitido? Então, é aquele velho problema que a gente já teve lá com a Laurie Holden na terceira temporada, com o Glenn Mazzara na época. A gente teve uma repetição aqui com o Scott Gimple, né, que entrou aí para ser o novo showrunner da série, para trazer uma mudança e acabou fazendo a mesma coisa que o Glenn Mazzara, pegou no pé do Chandler Riggs, por alguns motivos, né? A questão dele é que ele queria, o Scott Gimple, ele queria levar o personagem para um lado, o Chandler Riggs e o pai dele, que era quem a princípio meio que agenciava a carreira do ator ali, não concordavam com o que eles queriam fazer com o personagem, porque até onde eu entendi, porque isso não foi muito bem divulgado, né? Mas até onde eu entendi, a proposta era diminuir o ritmo do personagem e tornar ele quase que um secundário para poder diminuir a questão orçamentária e contratual do Chandler Riggs, né? Então a proposta do AMC foi um contrato um pouco mais baixo do que ele vinha recebendo, e para o Chandler não foi interessante isso, e eles entraram numa discussão, e essa discussão foi se agravando, foi criando climão no set de filmagem, e findamos aonde a gente sempre acaba em The Walking Dead, quando um ator teima em querer exigir que o seu trabalho seja valorizado, porque afinal, Chandler Riggs, querendo ou não, ele vinha ali com um protagonismo sendo construído, né? Ele, obviamente, para todo mundo que assiste a série, para quem lia os quadrinhos, o Carl, ele é o substituto fiel do Rick. Então todo mundo sabe que o Rick pode morrer em algum momento? Pode morrer. Mas o Carl vai estar ali, ele é um protagonista em ascensão, é um protagonista sendo construído, que seria muito melhor do que fizeram quando o Rick saiu e atiraram nas costas de um Daryl que não tinha história nenhuma para contar e ficou andando em círculos, e graças a Carol e Michonne e outros personagens que deram esse amparo, o protagonismo foi protegido e dividido entre vários personagens. Quanto a essa questão toda que vocês estão falando sobre a morte do Carl, o que mais me irrita é de novo aquele método de The Walking Dead de trazer essa questão de fazer o personagem crescer para matar, sabe? Tudo bem que teve essa questão, essa discussão toda, eles quiseram matar o personagem para dar punição pro ator e tudo mais, eu entendo que isso aconteceu nos bastidores, mas eu acho tão pobre, sabe, isso se repetir de novo, assim, a gente vê que todas as mortes, praticamente, elas repetem o mesmo feito, e assim, eu tive um problema muito sério com o Carl durante praticamente toda a série, era um personagem que me irritava muito, que me tirava a paciência, que eu, sabe, às vezes eu até me questionava, porque eu via muitos fãs, nossa, o Carl, e eu tinha um ranço do personagem, talvez aquele ranço que transcendia do pai pro filho, porque eu tinha do Rick, e daí passava pra ele, mas eu tinha muito ranço do personagem. E quando ele começou a criar algo interessante, né, e principalmente nessa 8ª temporada, a gente teve pontos muito específicos do Carl liderando as comunidades, liderando a comunidade, liderando o Alexander, até no final dele, né, depois que ele já tinha sido mordido, ele lidera ali praticamente sozinho o Alexander, é ele que decide
as coisas. É ele que determina como é que eles vão sair dali, como eles vão fugir do Negan. É ele que vai lá e enfrenta o Negan. Então a gente vê esse personagem ali tomando aquela proporção do que a gente sempre viu ele sendo construído para ser, que era esse protagonista, o espelho do pai, essa pessoa corajosa, essa pessoa que assume, né, a carga de liderança. E eles fazem isso basicamente no final para matar o personagem de novo, como eles fizeram diversas e diversas e diversas vezes com outros personagens que deixaram a série. Então, é de novo esse desagrado, assim. E daí, claro, a gente joga no efeito de que uma morte de um personagem tão forte, tão importante para a história de The Walking Dead, que dá praticamente o start no Rick lá no primeiro episódio da série para levantar do coma e começar essa trajetória toda que a gente acompanha, sendo morto na porcaria da pior temporada da série. Então é um conjunto de fatos nessa morte do Carl que me deixam muito irritado, muito chateado e muito decepcionado como fã com o que eles fizeram nessa história, tanto do Carl quanto da 8ª temporada. De fato, eu acho que o Carlos resumiu bem a sensação que a gente teve ao perder o Carl. Ele podia ser um personagem que não agradava a todo mundo? Podia. Ele não me agradava 100%, o Carl. Ele me irritava muito. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia da importância dele, então a maneira como o personagem, não tô nem falando questões de ator e contratuais, isso aí são questões deles e só eles sabem de fato o que aconteceu. Mas a questão de personagem, eu como fã, vendo ele sendo descartado dessa maneira, eu falei, puta, mas pra que fazer isso, sabe? Que série idiota, pra onde tá indo isso? Eu acompanhei tanto tempo pra ver isso, pra ver um dos maiores, mais importantes personagens morrendo no esgoto, igual um troço jogado no... Não dá. Achei muito pife esse momento. E o Carl ali, ele morre com o objetivo de não só salvar o Siddiq, mas ele deixa uma carta tanto pro pai dele, o Rick, quanto pro Negan pedindo paz. Chega, já deu essa guerrinha, que também não tem efeito nenhum, ninguém quer saber de nada, a guerra continua, e é isso que acontece. Eu vou precisar da ajuda de vocês agora, seja da Gabi, seja do Carlos, quem lembrar, chega e fala. Eu sei que tá rolando vários acordos aí. Em algum momento o Simon vai no lixão, mata todo mundo, eu lembro que isso aconteceu, porque depois o Rick vai lá e não tem ninguém, tem um negócio assim acontecendo. Se alguém quiser falar disso, fica à vontade, mas eu já quero inserir aqui um bagulho que fiquei muito irritado também com essa temporada, que é a George. Apareceu uma mulher do nada em Hilltop, fazendo algumas trocas iniciais com a Maggie. A Maggie tem uns discos, dá uns discos de música pra mulher, e a mulher ensina ela algumas construções, dá alguns livros de arquitetura, uns bagulho assim pra ela construir uns bagulho de moinho de vento, fazer plantação, etc. Troca básica, né? Como as coisas funcionavam antes, né? No escambo, eu te dou uma coisa, você me dá outra, e não é necessariamente dinheiro. Ali muita gente, não só eu, mas muita gente achou que já era uma introdução, né, da nova ordem, que é o Commonwealth, porque até as características físicas eram muito parecidas com as dos quadrinhos. E eu não vou mentir pra vocês não, viu? Eu acho que era. Eu acho que eles estavam já pensando nisso, depois de algum BO que a Maggie, eu esqueci o nome da atriz, resolveu sair de The Walking Dead, e eles tiveram que fazer um malabarismo lá e mudar essa parte da história, e depois virou só uma comunidade X pra onde ela foi viver. Que essa história eu não engoli, mas isso a gente conversa depois. Então, Gabi, você quer falar do lixão? Quer falar da George? Vamos no bololô todo que foi a temporada? Porque é o que tem na minha mente. Eu tô falando o que eu lembro. O lixão... o que falar do lixão, né? O lixão, eu acho que também era uma comunidade que poderia ter sido muito mais explorada. Não. Né? Eu acho. Não por tinha que conta nem do quê? Não, mas por tinha. conta do quê? Por conta lá do avião, dos 3 símbolos, que até apareceu. Eu não vou ver o final dessa história, pra mim não interessa. Não, seria interessante se tivesse uma continuidade, né? Mas ficamos no além, no vento, as informações. Mas assim, a Jades ali naquele momento não gostava dela, não gostava do jeito como ela agia. Enfim, pra mim ali, não sabe? Enfim,
Tá vendo que eu não consigo nem gerar palavras pra descrever. Porque não tem nada, aquilo lá não serve pra nada, sabe? É pra introduzir uma história paralela The Walking Dead de Então, outras por isso coisas que que eu eles falei, querem. Eles poderiam Que ter. eles querem adicionar, mas já começaram errado, já tá errado. Não Eles tinha... poderiam incrementar a questão do helicóptero, a questão do... Não podia não. Eles poderiam ter colocado ali, mas deixaram muito, muito aberto a Não, questão então do esse é o lixão. problema. Não podia que ter teve colocado porque fica aberto. Não, então, só que o lixão, ele acabou... Ele deu algumas cenas boas, né? Não, que deu foi não. na temporada... Henrique, deixa eu falar. Que foi aquela cena daquele zumbi todo diferente que teve na temporada passada. Essa temporada foi quando eles sequestraram o Rick, deixaram o Rick um tempão dentro do container, até que o Rick conseguiu convencer eles para ajudar eles na luta contra os salvadores. Então, assim, algumas partes foram boas, mas não todas, entendeu? Poderia ter sido muito melhor. Poderiam ter explorado muito mais essa comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente lembra. E Oceanside? Oceanside só foi utilizada lá na final da 9ª e 10ª temporada. Fora isso, ficou esquecida por um bom tempo. E aí, em relação a George, cara, ai, que frustração. Totalmente frustrada, porque é como você falou, quando ela foi introduzida, todo mundo achou que já seria algo referente ao Império. Só que assim, hoje em dia, a gente vendo como que tá rolando o desenrolar, né, dessa 11ª temporada, e a gente percebe nas falas da Meg, cara, não faz sentido, sabe? Não faz sentido vir uma mulher, sabe, ter toda aquela cena com a George oferecendo coisas em troca, dando a entender que seria uma comunidade grande, pra Meg chegar e só citar. Porque ela poderia citar qualquer coisa, ela poderia falar assim, eu fui numa comunidade de uma mulher, tipo, X, entendeu? Só que ela citava o nome da Georgia só por conta dessa bendita cena dela na 8ª temporada. Entendeu? Então foi uma cena que não fez diferença. E isso me irrita. Me irrita profundamente. Que raiva. Uma das coisas... Eu não quero falar muito da temporada atual, mas uma das coisas que me incomoda muito é que a gente não tem detalhes da onde a Meg estava. Ela conta de uma maneira muito superficial. Então, por isso que eu tenho essa sensação de que, tipo assim, essa inserção da George já era pro reino, já era pro Império. Já era pra levar a gente pra onde a gente tá hoje. Mas aí Mas deu esse BO aí. E aí eles falaram, plano B, o que a gente faz? Era uma comunidade qualquer, vão acreditar, os fãs é burro. É isso. Porque até então, exatamente, pode ser exatamente isso. Porque até então eles não tinham certeza se a Lauren iria voltar. Não, eu acho que eles estavam apostando assim, ela vai ficar, ela jamais vai ser de The Walking Dead, ela vai pra uma sériezinha aí. Porque assim, tava na cara que a série que ela ia fazer não ia dar certo. Sim, qualquer um que vê o trailer fala, gente, não vou nem assistir. Já começa aí. Então não, assim... Mas cansei. Não, era só isso. Não, acho que até na hora que a George foi introduzida, eu acho que eles até poderiam ter um arco bem legal pra George ser alguém do Império ali, né, pra gente conseguir entender, já ter introdução ao novo arco, mas a partir do momento que a atriz saiu, que nem você falou, eu acho que eles foram para um plano B, e naquele momento eles não tinham certeza se ela iria voltar, porque eles ainda estavam em negociação. Eles tinham aquela coisa, será que a série dela vai dar certo? Será que não vai dar? E se não der, será que ela vai querer aceitar de volta? Então, ficou muito incerto o que iria acontecer. Então, mas aí você muda todo um cronograma para atender as necessidades de uma atrizinha dando chilique? Então, mas aí que é a coisa errada, entendeu? Porque por exemplo, se a Georgia foi introduzida na 8ª temporada e ela estava em ligação com a Meg, eles poderiam muito bem ter usado uma outra pessoa que era muito mais próximo da Meg naquele instante para ser o ponto de ligação. E aí a história poderia se desenrolar e poderia ter sido diferente na temporada de hoje em dia. Entendeu? Mas eles não fizeram. E isso me incomoda um pouco. Entendeu? Porque a sensação que eu tenho é que eles quiseram meio, sabe, acalmar um pouco a situação, meio que, Lauren, você quer voltar? Então a gente vai fazer, tipo,
tudo que você quiser, vamos te dar o protagonismo por conta disso. Só que assim, eles esquecem que existem outros personagens ali que mantiveram na série, que nem a Carol, o Daryl, não é tanto isso, às vezes não precisava tanto protagonismo, mas ele também estava ali desde o começo, a Michonne também, entendeu? Então naquele momento tinha outros personagens para darem o protagonismo, então não precisavam ter alterado toda a história por causa de uma pessoa só, que até então não era tão protagonista assim, como o Rick, por exemplo, ou a Michonne na época. Concordo com você em partes, mas eu quero saber agora a opinião do Carlos para saber se a gente vai discordar dele também, se vai ter brigas, se não vai, uma leve discussão. Porque assim, Carlos, do meu ponto de vista, toda essa situação aconteceu e eu ainda mantenho a minha ideia de que o Império já estava sendo introduzido, porque o Império é um negócio muito grande. Até hoje, na 11ª temporada, eles falam pra gente que tem 50 mil moradores, mas a gente não viu o tamanho desse lugar ainda. A gente vê sempre cenas dentro de casa, sempre cenas na frente de um prédio. A gente não tem noção do tamanho disso. Então eu acho que a introdução da George já estava sendo dada nessa 8ª temporada para a gente começar a ter dimensão do tamanho que seria esse lugar, do tamanho o tanto de personagem que ele ia trazer pra gente. Carlos, o que você acha? Você quer falar do lixão? Você pode falar, mas o meu foco aqui com você é a George. Eu quero saber o que você tem pra falar, eu quero saber se você concorda, se era o Império já sendo introduzido e deu bagunça, ou se era só uma personagem X pra tirar a Meg de foco porque ela tava se aventurando em outros trabalhos. Então, as coisas, elas ficam muito confusas quando a gente analisa, né, essa 8ª temporada e sabendo o que acontece logo à frente. Porque nós temos essa parte do lixão, por exemplo, eles foram inseridos e sempre houve aquele mistério por trás da Jades ali, do que da onde ela veio, com quem ela se comunicava, tinha aquele lance do helicóptero que já aparecia, o próprio trailer, aquele do Hit que aparece com ela, tem uma série de questões que já levantam muitas dúvidas aí e que parecia estar montando algo mais pra frente na história. Beleza. George e sua comunidade grandiosa, a chave, etc., aquela promessa toda com a Meg. Outro ponto, tá? Que levanta aí todo um arco, uma possibilidade, uma vazão para teorias, justamente acho que nessa direção do Império e tudo mais. E daí eu começo a me questionar por quê? Até esse momento da 8ª temporada, até na verdade o final da 8ª temporada, o Andrew Lincoln ele não tinha o interesse de sair da história, ele ainda não tinha manifestado a vontade de se desligar da série, né? Isso aconteceu na conclusão da 8ª temporada, que ele foi procurar a produção e os produtores para manifestar esse interesse por tudo que tinha acontecido com o Cole e que ele achava que a história não tinha mais sentido para ele, enfim. Então, assim, fica uma dúvida muito grande, porque depois, na 9ª, a gente vai comentar que essas aberturas que a gente teve ali no lixão, elas se concluem de uma forma, essas explicações de como o lixão surgiu, quem é que estava por trás da Jades, e essa questão com a George, ela vai para um outro caminho, que é justamente esse, para explicar a saída da Meg, né? E eu lembro que até ali na 9ª temporada, 10ª temporada, a gente tinha muitas teorias de que, na verdade, isso tudo tinha sido planejado, que eles tinham afastado, na verdade, o Andrew Lincoln e a Lauren Cohan para dar um up na série, para conseguir desenvolver os outros personagens, os outros arcos. Só que isso também não faz sentido, né? Agora sabendo do que acontece nas outras temporadas. Então é um mar de questões que se levantam quando a gente analisa essas partes da história, porque são vários nós que foram desatados, vários enredos que se prometeu, várias histórias que se abriram para ser contadas, e que no final parece que, sabe, eles não sabiam mais o que fazer, e daí eles ataram esses nós aonde deu, que foi, por exemplo, a questão da Jades, que daí depois vai aparecer lá em The Walking Dead World Beyond,
com o CRM, só que a gente precisa lembrar que até então o CRM na 8ª temporada ela não era algo planejado especificamente, né? Não nesse sentido do Rick ir pra lá e tudo mais. E a questão da George, eu acho que sim. Eles estavam querendo construir essa ideia de um mundo maior, de comunidades gigantes, só que a questão da Meg travou isso, só que daí fica aquela questão assim, tá, mas travou por quê? Eles não poderiam ter tocado isso com outro personagem, sabe? Mas é que a Meg era o contato da George em Hilltop. Beleza, mas inventa qualquer outra história, diz que a Meg brigou com a George, saiu no soco com a véia, e a véia resolveu fechar acordo com, sei lá, com o Aaron, com o Jesus, com a Tara, com sei lá quem, e toca a história que estava se propondo fazer. Então é algo que fica muito estranho e que até hoje eu não consigo explicar e não consigo pensar qual é que era a estratégia dos roteiristas, se existia estratégia, se existia um norte para onde eles estavam trilhando, ou se eles simplesmente quiseram atirar isso para tipo assim, vamos atirar essas duas histórias aqui e caso dê alguma merda lá na frente, a gente usa em algum momento. E eu acho que acabou sendo o que eles fizeram. Quando eles viram que o Andrew saiu e que a Lauren Cohan picou a mula da série, e que mais pra frente a Danai também pediu pra sair, eles começaram a usar essas questões que eles deixaram em aberto, assim, pra usar mais pra frente. Talvez foi até uma estratégia pela própria questão com o Chandler e tudo mais, do tipo assim, não, gente, vamos abrir aí uns leques, vamos abrir algumas histórias, alguns enredos, pra ficar, assim, em stand-by, pra quando a gente precisar, quando voltar a história, a gente ter pra onde recorrer. E acho que, infelizmente, foi o que aconteceu nesses dois casos. Bom, interessante. Já falamos de todas as polêmicas aqui que envolvem os bastidores e que afetam a história dessa 8ª temporada, que é uma temporada bastante controversa, confusa e irritante. E vamos falar agora de novo de uma parte da história. Vamos seguir aqui com a história que tem que ir para algum lugar, que é nesse círculo de ataques, de comunidade atacando comunidade guerreando com comunidade, há diversas traições. Eu lembro que o Eugene tá no santuário e ele é resgatado pela Rosita, se eu não me engano, mas ele acaba voltando pro santuário porque ele diz que lá é mais seguro, enfim, que ele se sente bem ali, ele é aceito, as pessoas gostam dele, etc. E aí o Negan põe ele pra fazer munição. Pra ele... pro confronto final com o Rick Grimes ali, só patota toda. Alguma coisa toca o coraçãozinho do menino Eugene e o menino Eugene sabota todas as munições e todas as armas que ele consegue para quando esse ataque acontecer, o tiro literalmente sair pela culatra. Gente, eu vou dar um pulo aqui. Se alguém quiser falar de alguma coisa que ficou no meio, por favor, porque eu não lembro mesmo o que acontece nesse meio tempo. Eu lembro que quando finalmente vai ocorrer esse confronto final, que eles ficam encurralados pelos salvadores, e aí o Negan dá a ordem pra matar todos, as armas meio que atiram ao contrário, explode, eu não sei como que funciona aquilo que o Eugene fez, mas deixa todos os salvadores incapacitados, e aí o time do Rick consegue ali meio que, como é que chama, gente? Neutralizar todos os salvadores, e aí o Rick faz um discurso, tem uma briga ali com o Negan, e a gente chega no momento mais polêmico de novo dessa temporada, que eu quero ver a Gabi falando. Gabi, o que você achou de todo esse momento? Ficou alguma coisa pra trás que você quer falar? Pode falar, por favor, porque eu realmente não me lembro. Mas assim, tem ali a briga, tem a porradaria, e o Rick não mata o Negan, né? É uma coisa dos quadrinhos isso foi adaptado pra série. O Negan fica vivo porque o Rick diz que todo mundo pode viver em harmonia, já que as pessoas, né, são um recurso ali. O mundo pode ser bom ali, etc. Você dá um discurso todo paz e amor, good vibes, até impedido ao Crow, talvez. E o Negan é preso. Isso gerou debates e polêmicas a mil. Sem saber o que ia acontecer mais pra frente, sem saber que o Negan ia ser importante nesse futuro. Naquela época, você ficou bolada ou você aceitou de boa porque a adaptação dos quadrinhos foi fiel? Eu fiquei chocada com a cena, mas um chocado bom. Entendeu? Mas, assim, eu gostei de como aconteceu. Eu já tinha noção do que iria acontecer nos quadrinhos.
E hoje em dia, vendo a série, eu achei que foi uma boa escolha eles terem feito aquilo naquele momento. Mas ressaltando que não precisava ter esperado tantos episódios para aquela cena acontecer. É isso. Sabe, a cena foi legal, a questão do Eugene ter sabotado ali as armas dos Salvadores foi legal, todas as comunidades aparecendo ali para ajudar. Cara, foi muito legal a cena. Mas eu só acho que eles demoraram muito para realizar. Então isso acabou perdendo um pouco o encanto do que poderia, sabe, se fosse um pouco antes, eu acho que poderia ter sido mais emocionante. Mas eu gostei da forma que aconteceu, eu gostei do posicionamento do Rick, eu achei que foi muito claro a influência do Carl, né, na carta, e isso também, essa situação com o Negan fez ele mudar, mesmo ele tendo ficado depois anos preso, né? Spoiler aí para as próximas temporadas, mas assim, eu acho que foi interessante. O que eu só não gostei ali foi que o Rick ele não conversou com a Maggie, entendeu? Ele não teve essa parceria ali com a Maggie, sabendo que o Negan tinha matado o marido dela da forma que aconteceu. Talvez ele tenha feito isso porque ele sabia que a Maggie ia negar. E ele não queria entrar em conflito com ela, ele falou, então eu vou fazer, depois a gente conversa. Sim. Mas assim, eu vou trazer aqui pro contexto de The Walking Dead. É um mundo que não tem lei, que não tem regras, suas morais já foram diversas vezes danificadas nesse período que você está viva dentro desse mundo apocalíptico. Você, no lugar da Maggie, já teria tomado uma atitude mais drástica ali mesmo e tentado, ou finalmente matado o Negan, mesmo com o Rick dando aquele discurso dele. Ou você só ia, ok, abracei a Michonne aqui, chorei, porque assim, é um ponto muito delicado de Walking Dead, ele levanta, ou não, querendo ou não, ele levanta mini discussões interessantes, porque o que o Negan fez com a Maggie, pô, matou o marido dela na frente dela, paulada, ela tava grávida, morrendo de dor, toda fodida, e aí ele faz isso, e aí a única coisa que ela quer é que ele morra também, porque ela simplesmente não vê sentido para um cara desse continuar vivo, e aí o cara do seu grupo fala, não, ele vai ficar vivo sim. É delicado. Eu no lugar da Meg, provavelmente, né, levando em consideração todo o contexto do universo que estão ali inseridos os personagens, eu provavelmente teria tentado alguma coisa, pelo menos. Eu falei, não, o cara não vai ficar vivo. Você tá maluco? Vai deixar esse cara vivo? Eu vou matar ele. E se você não gostou, você me mata também. Sabe? Vamos agir na radicalidade? Então vamos agir na radicalidade. Qual você concorda? Não, ele tem que ficar vivo porque o mundo não pode ser de matança e guerra e ódio. Já é assim aqui, imagine lá, né? Como difícil. Foi interessante a forma como o Rick poupou a vida do Negan justamente por conta disso. Eu acho que se ele tivesse matado o Negan, talvez a guerra continuasse por muito tempo, entendeu? Mas a forma como ele fez para tentar amenizar e tentar unir todas as comunidades de certa forma foi legal. A Meg, naquele momento, ela estava cega pelo ódio, né? E com razão. Mas uma das coisas que me incomodou muito no final dessa temporada foi ela e o Daryl conversando sobre o que fazer com o Negan. Sendo que a gente lembra muito bem que o Glenn foi morto por uma ação do Daryl. Então, se você pensar friamente, a Meg, ela não tinha que ficar com tanta raiva do Rick do jeito que ela ficou. Ela tinha que ter ficado raiva com o Daryl, porque foi ele que cagou naquele momento e fez o marido dela ser morto. Então, mas aí, até esse momento, o Daryl tá buscando redenção. Eu acredito que ele esteja buscando redenção com a própria consciência, talvez. Mas da forma errada, né? Da forma errada. Agora, eu não acho errado eles conspirarem de matar o Negan, porque a Meg nem foi informada de que o Rick não mataria o Negan. Se eles são um grupo, estão juntos. Então, mas aí que tá vacilo. Que porra de líder é esse? Eu acho que foi no momento. Entendeu? Não, naquele momento tá errado. E o Rick decidiu, não matar. Porque você vê que já vem sendo construído isso no Rick. Ele deveria ter comunicado todos os gestores das comunidades, deixado todo mundo meio que votar, ou dar a sua opinião, ou pelo menos refletir sobre a decisão que ele ia tomar. Porque
é um contexto muito complexo de tipo assim, a gente tá em guerra com esse cara, a gente vai deixar esse cara vivo. Eu não acho que se ele matasse eu não acho que se ele matasse o Negan, a guerra continuaria, porque tava todo mundo rendido, todo mundo já tinha visto que não tinha mais o que fazer, todo mundo foi traído, então assim, o cara tomou uma atitude porque ele quis, egocêntrico. Tipo, é eu que mando. Tem o ponto da liderança. Se ele pedisse a opinião o Rick é um de merda. todo mundo, não é. Não é. O Rick é um merda. Não é. Ó, se ele pedisse a opinião de todo mundo ali, eles iam ficar 3.000 anos discutindo o que fazer e o que não fazer. Ué, não era o certo? Se cada um administra a sua comunidade e estão em conjunto trabalhando juntos, ué. Sim, ele é líder de toda a comunidade, são visões diferentes. Dele. É que são visões diferentes, né? Porque cada um ali tava lutando pelo seu, na verdade. Ninguém tava lutando em conjunto. Todo mundo sofreu na mão do cara. Sim. Você se aliou a um cara pra derrotar o cara. Não fala mal do Rick. Não fala mal do Rick. Não entra na minha cabeça. Esse cara não presta. Esse cara é um vagabundo. Henrique, escuta o que eu tô te falando. Audiência, escuta isso. Quando o Rick voltar nessa primeira temporada, eu vou surtar tanto. Que ele morra. Mas um tiro na cara. Tiro na cara. Não vejo a hora. Eu vou mandar vários áudios gritando, berrando. Chega. Carlos. Sai daqui. Cara, eu vou deixar todo o meu amor pro Rick pra 9ª temporada, tá bom? É isso. Nossa. Eu acho super engraçado, porque a gente tá num papo mó cabeça, aí do nada. Não, esse boneco não presta. Deixa eu falar com o Carlos. Carlos. Pessoal, vocês estão precisando de um mediador, alguma coisa assim? Precisando, Carlos, por favor. Enfim, na deixei você, silenciei meu microfone assim, ó, 2 minutinhos, quando vejo, tá os dois se matando. Que é isso? Gabi tá defendendo o Rick, você quer que eu faça o quê? Não tem condições. Não tem condições mesmo, Gabi. Aí vou ter que pender pra um lado aí que não não vem é não bem você também, cara, não vem não também. Pode se posicionar sobre o final, cara. Fale aí o que você achou, se você concorda, discorda. Pelo menos uma reuniãozinha tinha que ter tido, vai. Então, assim, tem algumas cenas que eu gosto nessa 8ª temporada, que são a gente, depois de várias temporadas, tem novamente a reunião dos 4 protagonistas de longa data, dos 5, aliás, desculpa, que é Rick, Carol, Daryl, Michonne e Maggie. Né? Já há muitas temporadas a gente não tinha os 5 na mesma cena. Na verdade, desde a 5ª temporada ali, na verdade, desde a 5ª temporada, porque depois na 6ª, mesmo eles estando na mesma comunidade, a gente não tem episódios em que os 5 aparecem juntos, né? A não ser aquele vislumbre lá do Glenn, depois que eles morrem, o Glenn e o Abraham sentados à mesa. Mas a gente não tinha tido mais cenas de ação, de conversa e de troca entre esses personagens juntos. E no final da 8ª temporada a gente volta a ter, lá em Hilltop, quando eles estão ali todos juntos para a batalha final, no caso, né? Outra cena que eu gosto muito é aquela redenção, digamos assim, do arco da Carol, né? Com a questão da Sofia, que a gente tem toda aquela ligação lá com a 2ª temporada, aquela cena que o Rick deixa a menina lá dentro daquela toca, embaixo de uma raiz, e a gente vê a mesma coisa acontecendo ali, mas a Carol mostrando que agora ela é uma mulher realmente muito diferente daquela mulher lá da 2ª temporada. Então nessa cena a gente consegue ver toda a evolução de Carol, assim, daquela mulher lá da 2ª temporada que não conseguiu, digamos assim, proteger a sua filha naquele momento, e aqui a gente, de uma maneira poética, a gente tem essa representação, e lembrando que o ator que fazia o Henry ali, ele era irmão da atriz que fez a Sofia, então tem todo um significado por trás que é muito importante. Eu nunca passo uma temporada sem comentar de algo da Carol, então pra mim essa cena é muito marcante. Que bom que você lembrou, porque eu não lembrava disso. Agora que você falou, eu lembrei, mas agora eu não passava batido, passava em branco. Mas
eu gosto muito dessa cena, assim, e dessa questão da união de novo desses personagens, né? Depois de tanto tempo. Esse final, sei lá, assim, sabe, é muito confuso pra mim. Porque é um negócio muito estranho, esse lance, assim, de vamos marcar de se reunir pra se matar. É um negócio que não cabe na minha cabeça, assim. Eu sei que isso é meio que funciona assim em guerra, né? Do tipo, vamos se reunir aí pra se matar, cada um de um lado e a gente se mata. Mas é muito estranho aquela montagem toda deles andando no meio daquele campo, e chegando num lugar específico para tudo acontecer. Então, assim, toda essa montagem ela é muito estranha. Para mim, eu não sei, eu não engulo. Aquela questão do plano do Eugene também, sabe? Tipo, porque foi muito do nada, e não venham me dizer que o Eugene sempre planejou salvar o pessoal das comunidades, que não foi isso. O Eugene foi um baita de um bundão, ele temeu pela própria vida, virou contra os aliados. E no último momento ali, ele deu uma de herói ali com aquele ato, mas assim, sei lá, aquilo também pra mim soa muito estranho, muito, muito aleatório dentro daquele contexto. Digamos assim, uma saída, né? Uma saída de roteiro pra resolver a questão da guerra ali que, sei lá, pra mim é meio boba, assim. E, gente, pelo amor de Deus, agora falando do Eugene, eu lembrei da cena dele vomitando na Rosita, hein? Verdade, que horror. Estratégia de sobrevivência, vomitar no adversário. Então, enfim, esse final ele me incomoda muito, né? Tem toda essa questão, Só que isso, assim, isso é de cinema, tá? Cinema me incomoda muito nessa questão de quando eles colocam os dois adversários e eles ficam nesse diálogo de vida e morte, e de enfrentamento, e de agora você vai ver, e pipipipopopó, e no fim nada acontece. E a gente tem isso acontecendo aí nesse momento da série, né? Que é o que vocês já comentaram sobre o Negan, que acaba sobrevivendo, que o Rick poupa ele. Mas eu acho tão assim, sabe? Tipo assim, ok, o Carl morreu, o Rick quis honrar a memória dele, só que assim, durante 8 episódios, o Rick não lembrou da memória do Carl, porque ele tava metendo bala e se pegasse no Negan ia matar. E ele tem aquele episódio que os dois se encontram lá dentro de um prédio, saem no pau, os dois quase se matam. Então, assim, durante 8 episódios, o Rick não honra a memória do Carl. Aí quando ele tá ali, prestes a terminar o que ele começou de fato, ele do nada lembra da memória do Carl e muda de caminho, assim. Então é uma questão que fica muito confusa na minha cabeça. E outro ponto que eu preciso citar é a questão que é a conclusão dessa 8ª temporada, que é aquela cena que a gente vê o Rick com o Carl pequenininho e o Rick tá lendo uma carta, né? Como se ele tivesse escrito uma carta, assim como o Carl deixou as cartas para várias pessoas ali. Só que essa carta ela me incomoda muito, não no momento que a gente tá comentando agora da 8ª temporada, mas é justamente na sequência, na 9ª temporada, quando a gente vê que tudo que o Rick fala ali naquela 9ª temporada vai pro lixo na 9ª temporada. É como se ele não tivesse consideração nenhuma por aquilo que ele falou pro Carl naquela carta, falando que agora ele reencontrou um caminho e que o Carl foi fundamental para levar ele por esse caminho e demonstrar para onde caminhar e etc. Então, assim, não faz sentido com o que vai acontecer à frente, não faz sentido com a decisão tomada pelo Andrew Lincoln, não faz sentido com o roteiro todo da história, porque, como eu disse, o Rick ficou 8 episódios dando tiro e querendo matar todo mundo, mesmo com tudo que ele leu da carta do Carl e etc. Então, assim, essa conclusão para mim ela é muito confusa, muito, muito, muito confusa, assim, mas assim,
querendo ou não, por mais que faria sentido eles matar o Negan, hoje o Negan é um dos meus personagens preferidos. Então, mesmo é aquela questão que a gente sempre comenta, é o ranço e o amor. Eu tenho ainda aquelas marcas do que ele fez, mas ao mesmo tempo ele tem uma construção de história, uma reviravolta na história dele, um plot twist que a gente chama, maravilhoso. O ator é maravilhoso. Então, assim, graças a Deus que ali esse erro, digamos, de Rick não matar o Negan nos trouxe ao Negan que nós temos hoje. Enfim, eu concluo essa 8ª temporada assim bem chateado, bem triste, porque foi um desrespeito, assim, foi uma temporada que é engraçado porque acontece muita coisa, ela é muito cheia e repleta de cena de ação. Uma das coisas que eu tava comentando com o Henrique antes em off é que é muito engraçado porque eles pegam assim e metem ação em tudo ao ponto de termos personagens que não dá nem pra chamar de personagens, são figurantes protagonizando cenas de ação, que é o caso da Francine, que é o caso do Eric, que são personagens que, sei lá, durante 3, 4 temporadas tiveram uma fala, apareceram 2 ou 3 vezes, mas nessa temporada eles aparecem protagonizando, até a direção deu um destaque para eles. Então são coisas que acontecem que são muito fora. Outro ponto que eu não sei se eu não estava prestando atenção e não sei se eu ouvi vocês falarem ou não, que é a cena do Morales. Não sei se vocês chegaram a citar isso. Nossa, eu nem lembrava disso. Que é completamente ridículo o que eles resolvem fazer. Tentaram fazer um fanservice ali, de tanto que as pessoas falavam do Morales, falaram, vamos trazer esse cara de volta, mas mata ele. Mas não faz sentido nenhum, não faz sentido algum para a história da série, para a construção daquela temporada, para o que tá acontecendo. Então, assim, foi sabe, tipo, vamos matar logo esse cara para eles parar de encher o saco. Parece que foi isso. Então, enfim, é isso. Eu não quero continuar falando, porque senão eu vou continuar relembrando momentos que me chatearam, e eu não quero ficar tão chateado, porque eu ainda tô acompanhando a 11ª temporada, e não quero ficar tão chateado assim, porque eu quero dar um valorzinho ali. Bom, eu acho que terminamos. Eu já taquei tudo minha indignação. Pra mim, a 7ª e a 8ª temporada são as piores de The Walking Dead. Assim, toda a série tem uma temporada ou 2 que são bem ruins. E pra mim, The Walking Dead 7 e 8 são assim temporadas completamente desprezíveis. Dá pra resolver tudo em uma temporada, ia ficar muito melhor, ia ficar muito mais interessante, e talvez fosse fosse uma das melhores temporadas, porque o vilão é um dos melhores. Mas a gente perdeu tudo isso e teve que lidar com mais de 30 episódios aí de enrolação que não leva pra lugar nenhum. Concluir. Gabi, você quer falar alguma coisa? Você não quer? Você quer deixar o seu abraço? Você não quer? E aí já deixa o seu salve pro nosso público. Muito obrigado. De nada. Mas só queria agradecer, né, a todo mundo que está nos ouvindo. Espero que vocês também não tenham gostado tanto dessa temporada quanto nós, né? Porque aí pelo menos teremos a mesma opinião. Mas não se esqueçam que nosso especial The Walking Dead tá bombando. Se você ainda não ouviu as temporadas anteriores, só ir lá no YouTube. Tem lá a parte com todos os vídeos aí, com todas as temporadas. Escutem, porque tá um arraso. E as próximas também vão ficar um arraso, né? Porque próximo mês tem 9ª temporada. E aí, meu querido, aí eu vou chorar. Enfim, é só isso. Queria muito agradecer vocês por estarem nos ouvindo. Não deixe de comentar, de curtir e de compartilhar. Um beijo. Um beijo, Gabi. Carlos, deixa seu recadinho final para nossa audiência. Pede para eles ouvir todos os podcasts do Walking Dead, que tá bem legal. Então, na verdade, Henrique, acabou de chegar aqui nas minhas mãos algo muito interessante. E eu sei que já se despediu, mas eu quero chamar a Gabi aqui de volta. Gabi, você está aí? Ai, meu Deus, tô. Chegou um conteúdo muito interessante nas minhas mãos aqui, que é uma pergunta...
É uma pergunta de um dos nossos leitores. Leitores não, ouvintes, desculpa. E acabou de chegar aqui para mim, né? A nossa produção nos trouxe aqui. Tá preparada, Gabi? Não, né? Mas bora lá. Então, a mãe do irmão do tio do meu pai é o que, nossa! Mia? É uma grande dúvida, Gabi. Carlos! Eu não acredito! Gabi, responde aqui a Bianca, ó. Bianca de Carlos. Curitiba tá perguntando e nós precisamos dessa resposta para Bianca. Eu tô curioso. Mas, Bianca, respondendo a sua pergunta, já que Gabi não responde, é bisavô, tá? Beijão. Quero agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui. Sei que vocês não entendem as nossas piadas internas, mas tudo bem. Tudo bem, só comentem aí embaixo. Eu vou discordar da Gabi. Se vocês gostaram dessa temporada, falem aí embaixo também. Eu espero que vocês gostaram, outros que não gostaram. Vamos causar discórdia, vamos causar briga, porque isso aí é o que engaja as coisas na internet. Então vamos lá, vamos cancelar a Gabi. E isso aí, continuem comentando, continuem curtindo. Compartilhem, toquem o sininho, Puruquinho, estamos sentindo a sua falta. E, enfim, estamos aí reunindo todos esses comentários lá para o final, como a gente já falou. O Henrique já prometeu aí um podcast. Primeiro ele começou falando de um podcast de 2 horas, depois 3, e cada temporada vai evoluindo. Hoje ele já estava falando em 2, 3 dias. Então, não sei a quanto tempo nós vamos ter quando nós chegarmos na 11ª temporada. Talvez Gabi vai ter que pagar muitas horas extras. Então, um beijão e até a 9ª temporada ou o próximo podcast que nós estivermos lançando. É isso mesmo. Eu estou com todos os meus honorários aqui, ó, anotados, porque eu quero receber em dia, porque vai ser muito tempo de podcast. Eu acredito nisso, pelo menos. Porque é hora de se despedir, é hora de relembrar e também como agora é hora de dar tchau, né? Entre aí no canal, se inscreva, comentários, compartilhe. Tem todos os podcasts não só de The Walking Dead, mas de tudo que a gente resolve comentar aí. É que isso aqui é o especial, e o especial de hoje tá acabando. A gente volta no mês que vem com a 9ª temporada, que pra mim é muito boa, porque o Rick Grimes sai. E aí a hora que ele sai fica tudo melhor. Beijo, tchau. Tchau, gente. Ai, Henrique. Super indignado. Tchau, gente. Indignada com esse comentário do Henrique. Eu fico pensando, o dia que eu começar a namorar, eu acho que ninguém vai acreditar. Antes disso, a gente tem que aprovar também. Não pensa assim que você vai sair namorando qualquer um, que não é assim, não. Tá, isso eu concordo. Ok. Você concorda com isso? Eu acho que ela concorda porque o dedo, né? E o quê? O dedo é podre. Ai, que horror, imagina. No próprio gosto não dá pra... Não dá pra confiar. Deixa eu ver o que o povo acha. Que horror. Não, eu falei que é interessante os amigos saberem, pra justamente vai que eles enxergam alguma coisa que eu não estou vendo. Os meus amigos, viu, Gabi, enxergaram demais. Teve 7 par de olhos enxergando.